Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eles já estão chegando para guerrear contra você. A vida, ela é feita de momentos. E algumas vezes esses momentos, eles não são nada favoráveis para nós. E as pessoas ao nosso redor, elas chegam e dizem: ei, não há mais solução para esse problema. Não há mais como você resolver isso. Porque o exército que vem contra ti, ele é muito poderoso, ele é muito grande. Aquela situação que você está vivendo no seu casamento, ei, não há como resolver. Aquela situação que você está enfrentando em outra área de sua vida, coloque aí. Não há mais como você resolver. Não há. E é interessante que em meio a tudo isso, as pessoas chegam e elas falam assim conosco. Elas dizem que, olha, não há mais solução para esta doença. Não há mais solução para esta situação. Não há mais solução para este casamento. Não há mais solução para este negócio. Você perdeu. Você perdeu, não há mais solução. Mas eu quero te dizer, querido, se existe um Deus no céu, sempre haverá soluções para os meus, para os seus problemas. Você crê? E é interessante que no meio de toda essa batalha, versos 12, o rei vai diante de Deus. Ele vai diante de quem? De Deus. E ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Diga para o teu irmão assim: sabe qual é o seu problema? Não é falta de fé, não é falta de você ir na igreja, mas é falta de visão. Às vezes, queridos, nós temos uma visão muito pequena de Deus. Às vezes nós temos uma visão muito errada dos nossos problemas. Às vezes nós falamos que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. Mas eu quero te dizer que os nossos problemas, eles não são maiores do que o teu Deus. Deus, ele é muito maior. E muitas vezes Deus, ele espera a gente chegar na situação em que Josafá chegou, para ele poder agir. Josafá, ele diz para Deus: Deus, eu não posso resistir, eu não posso enfrentar esta situação, eu não posso enfrentar esse problema. Eu mesmo, de mim mesmo, eu não consigo resolver. De mim mesmo eu não posso. Mas Senhor, os meus olhos, eles vão ser postos em ti. Então, às vezes nós fracassamos, perdemos algumas batalhas em nossa vida, porque os nossos olhos, eles estão fixos nos nossos problemas e não em Deus. Então eu quero te dizer, levante tuas mãos. Você tem um Deus que ele é poderoso. Você tem um Deus que ele pode todas as coisas nos céus e na terra. Você tem um Deus que ele tem todo o poder para tirar você da situação em que você se encontra. Você tem esse Deus. Queridos, os nossos problemas maiores são isso, visão. Às vezes a gente olha para uma situação e a gente diz assim: não, eu não vou conseguir resolver. Nós não vamos conseguir. Deixa eu ficar nesse canto, deixa eu ficar aqui, eu não vou conseguir. Diga para o seu irmão: o seu problema não é falta de oração,
mas é falta de visão. Você tem que olhar para o Deus que pode todas as coisas. E Josafá, ele olha. Josafá, ele sabia que dele mesmo ele não poderia vencer. Josafá, ele sabia que dele mesmo ele não poderia triunfar nesta batalha. Mas existe um Deus nos céus. Quem pode dar glória a Deus dele? Existe um Deus e os nossos olhos têm que estar postos nele. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. Os nossos olhos não podem fixar-se no problema ou na situação, mas nele. E Josafá, nesta noite, quer ensinar a você. Fala para o teu irmão, Josafá, nesta noite, ele quer ensinar algo tremendo a você. Tire os teus olhos dos seus problemas e coloque os seus olhos num Deus que criou os céus e a terra e você também. Coloque. Mas às vezes, quando nós estamos passando por uma situação, a gente faz como um avestruz. A gente coloca a cabeça na terra e a gente não quer ver mais nada. E as pessoas chegam e dizem: ei, você pode sair disto. Ei, você pode triunfar, mas nós não acreditamos nisto. Mas nesta noite, o Espírito Santo manda lhe dizer que é necessário você acreditar. É necessário você crer. É necessário você compreender que esta batalha, ela não é sua, mas ela é do Senhor. E Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Só para a gente não perder essa tradição, só de sua Bíblia, dê um aplauso para esse Deus que é grande, maravilhoso, digno de ser adorado. Ele não perde. Mas você precisa compreender e entender. Você precisa perceber quem é o Deus que adoramos. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Quem já foi à beira-mar? Já foi? Levante a mão. Quem já foi à beira de uma praia, mar? Quando a gente chega diante do mar, a gente olha aquela imensidão, a gente olha aquela coisa enorme, e a gente diz assim: meu Deus, onde é que está o fim? Onde está o fim? Mas ouça o que a palavra de Deus diz. Ouça, Isaías 40. Ouça o que a palavra de Deus diz a respeito do meu Deus e do seu Deus. Isaías 40 diz assim. Aleluia. Então juntos. Verso de número 12 diz que o nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, irmãos, que na concha das suas mãos, aqui ó, na concha das suas mãos, Ele mediu as águas do mar, aqui ó. E Ele tomou medida dos céus. Às vezes quando a gente está na roça, a gente olha para cima e a gente fica olhando as estrelas, essa imensidão. E a gente pergunta: meu Deus, só um Deus todo poderoso como o Senhor pode fazer algo assim. E na concha das mãos de Deus está o oceano. Ele criou. Nas palmas das mãos do Senhor está os céus e a terra. Então o nosso problema é que nós queremos olhar para as nossas dificuldades e não
para a grandeza de Deus. O nosso problema é que nós queremos olhar para os nossos problemas e falar para as outras pessoas: ei, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, você não está vendo o que eu estou passando. Quando nós deveríamos olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso e dizer: se Ele me salvou, Ele tem o poder para cuidar de mim. Se Ele me salvou, Ele tem o poder para cuidar da minha vida. Se Ele me salvou, Ele tem o poder para transformar a minha vida. Isaías 43, versos de número 13. Deus, Ele diz assim: antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas às vezes nós estamos fechados. Às vezes nós estamos presos e nós queremos, sabe, que as outras pessoas tenham pena de nós. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, levante tuas mãos. Tire os teus olhos dos seus problemas e coloque os teus olhos em Deus. Porque enquanto você estiver olhando para os seus problemas, você não vai conseguir resolvê-los. Mas no momento em que você depositá-lo aos pés de Jesus de Nazaré, você vai obter vitória. Você crê? Se expresse diante do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Coloque os teus olhos nele. Coloque os teus olhos nele. O que é que Josafá faz? Josafá, ele não tinha o mesmo poder de fogo que o inimigo. Josafá, ele não tinha a mesma força que o inimigo. Josafá, ele não tinha o mesmo exército que o inimigo. Mas ele tinha um Deus que era muito maior, mais poderoso do que o inimigo. E você tem esse Deus. Esse Deus está aí, ó. Este Deus está com você. É muito maior. É muito maior. Coloque os teus olhos nele. Não fique colocando nos problemas. Quando Deus, ele olha lá dos altos céus, que ele vê os nossos problemas, para ele isso é nada. Para ele isso é coisa nenhuma. Quantos de vocês poderiam chegar aqui e contar os milagres que Deus tem feito na vida de vocês? Muitos de vocês. É nada. Mas você precisa colocar os teus olhos no Senhor. Conta uma história, ela está no livro de Mateus, queridos, que fala de Pedro. Pedro, eles estavam no meio de uma tempestade, no meio de um problema terrível, de uma coisa difícil demais. E aí, Jesus vai ao encontro deles. E Jesus, chegando ao encontro deles, Pedro pede para que ele possa ir ter com Jesus por cima das águas. E Jesus diz para Pedro: vem. E Pedro então começou a caminhar. Mas Pedro caminhava por cima das águas. Mas num determinado momento, ouça com carinho, Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as tempestades, para os problemas, para as dificuldades. E sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Mas no momento em que ele volta os olhos para Jesus, Jesus o segura. Jesus, nesta noite, ele está nesse lugar. E ele manda te dizer que aquele problema que você
está enfrentando e você não vê solução, é só para que Ele seja glorificado e exaltado na sua vida. Só para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que você, quando estiver, passado por essa situação, você levante a mão e você diga: há um Deus no céu que é poderoso para guardar-me, há um Deus no céu que tem poder para operar um milagre na minha vida, há um Deus no céu, e neste você pode confiar. Confie nele. O problema nosso é essa visão. A gente começa a olhar para as situações e a gente perde a fé. Mas abre a tua Bíblia lá em 2 Crônicas 20:20. Diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Estareis seguros. As lutas elas virão, porque ninguém está isento. Mas quando as lutas elas vierem, olhe para os céus. Olhe para o Deus que te criou. Porque você só está vivo hoje porque Deus Ele permite. Olhe para a grandeza de Deus. Deus Ele é muito maior do que os seus problemas. Deus é muito maior do que essa situação que você está vivendo. E em Deus você estará seguro. Em Deus você estará seguro. Em Deus. Ah, mas isto esquece, põe os teus olhos nele. Mas e esse meu casamento? Esquece, põe os teus olhos nele. Mas e esta situação? Esquece, põe os teus olhos nele. E esse desemprego? Esquece, põe os teus olhos nele. Põe os teus olhos nele. Põe os teus olhos nele e você vai vencer. Põe os teus olhos nele e você vai triunfar. Mas eu quero te dizer algo que eu também não posso deixar de falar. Quando Deus te der a vitória, não se esqueça dele. Não se esqueça. Mas põe os teus olhos nele. Põe os teus olhos neste Deus que criou os céus e a terra. Põe os teus olhos nele. Ah, mas o meu casamento não tem solução. Tem sim. É porque os teus olhos estão fora dele. Ah, mas e esse meu desemprego? Tem solução sim. Põe os teus olhos nele. O problema qual é? Não é falta de fé, mas é falta de visão. Quando você tem uma visão, você chega mais longe. Quando você tem uma visão, você conquista. Quando você tem uma visão, tudo pode estar dando errado no momento, mas você se mantém firme, você vai e a vitória está logo ali te esperando. Quando você tem uma visão. Então creia nisso. Creia. Não, eu vou crer. É a visão. A visão, ela acaba atingindo um monte de coisas em nossas vidas, irmãos. Vocês lembram de um outro texto, Davi? Dia e noite, o gigante Golias, de quase 3 metros, vinha e ficava desafiando o povo. Desafiando. Talvez você esteja sendo desafiado por um monte de problemas e você não sabe como resolvê-los. Fala para o teu irmão, olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Então Davi chega no arraial. O gigante já há 40 dias desafiando, blasfemando contra Deus, falando um monte de coisas contra o povo de Deus. E aí Davi ouviu. E aí Davi diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este? Você vem contra mim
com espadas, lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pergunta para o seu irmão: quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida de Davi. Aleluia. O seu gigante não é maior do que o seu Deus. O seu problema, ele não é maior do que o seu Deus. A sua dificuldade, ela não é maior do que o seu Deus. Mas o problema qual é? Visão. Visão. Um segundo, um terceiro exemplo. Está no livro de 2 Reis. Está lá o profeta Eliseu e o seu servo. E o exército dos sírios cercam a cidade. E de manhãzinho, o servo do profeta sai e vê o exército inimigo e diz: é muito, meu senhor. É muitos inimigos que vêm contra nós, tentando nos destruir, são muitos. Eliseu então diz assim: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Deus, eu te peço nesta hora para abrir os olhos do teu servo. E Deus abre. E ele tem uma oportunidade de ver o reino espiritual. Os anjos de Deus ao redor do profeta e dele, guardando. Crede em Deus e estarás seguro. Você precisa entender isso. Você precisa perceber estas coisas. Crede no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Põe os teus olhos em Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, veio por vir, mas você está atravessando uma situação difícil. Os seus problemas, eles parecem que vão te derrotar, te destruir. Mas você precisa olhar para cima. É necessário. Você precisa olhar para Deus. Você precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus para você vencer. Josafá, ele coloca, olhe comigo, versos 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, segundo Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E o adoraram. E aí, eles vão saindo e eles começam a cantar e adorar. É o verso de número 22. Eles começam a cantar e adorar. E sabe o que aconteceu com o inimigo, irmãos? Eles foram confundidos. Aquele povo que vinha para poder destruir Josafá, quando Josafá, ele põe os olhos no Senhor, ele tem uma visão da grandeza de Deus. E quando ele começa a adorar a Deus, o inimigo foi destruído. Quem pode dar glória a Deus? Dê. Quando o inimigo se levantar contra você, e você colocar os teus olhos em Deus, você vai vencer. Mas enquanto os teus olhos estiverem fitos nos problemas, vai acontecer com você como aconteceu com Pedro. Você vai afundar e afundar. Coloque os olhos no Senhor, porque Ele é maior que tudo. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que os céus.
Ele é maior que a terra. Porque Deus, Ele não está condicionado à sua criação. Então Ele é maior. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Mas sabe o que tem acontecido com as pessoas hoje? Eu vou dizer aqui, ó. As pessoas estão colocando um Deus criador dos céus, de não sei quantas galáxias. Estão colocando Deus dentro desse copo aqui, dentro dessa caixinha. E dizendo assim, não Deus, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor pode até curar aquela pessoa lá daquela igreja, mas dessa daqui não. O Senhor pode até operar um milagre na vida daquele lá, mas aqui não. O Senhor pode até restaurar aquele casamento lá, mas esse aqui não. O Senhor pode até dar prosperidade para aquele lá, mas esse aqui não. Eu quero te dizer algo. O Criador dos céus e da terra, Ele não está condicionado às caixinhas. Ele não está preso, por isso que Ele é o Criador. Ele não está. Então, queridos, nós precisamos levantar os nossos olhos. Nós precisamos olhar para o nosso Deus de uma maneira diferente. Ele não quer ser mais um na sua coleção de Deus, mas Ele quer ser aquele que faz a diferença. Ele não quer ser um brinquedinho com você, mas Ele quer algo grande para a sua vida. E a minha palavra diz, a Bíblia diz, que Josafá, ele venceu. Venceu por quê? Pergunte para o seu irmão, Josafá venceu por quê? Porque ele colocou os olhos em Deus. Se você colocar os olhos em Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer em o nome de Jesus. Coloque os olhos nele. Coloque os teus olhos nele. Coloque os teus olhos nele. Olha só que coisa linda. Verso de número 25. Vieram Josafá e o seu povo. O inimigo ficou confuso. O inferno ficou endemoniado. E aí eles começaram a brigar uns contra os outros. E se mataram ali. Então veio Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Entre os cadáveres, riqueza em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar. Durante 3 dias, eles passaram no arraial, pegando aquilo que chamava a sua atenção, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvavam o Senhor e clamavam o nome do Senhor. Se você crer, se você adorar esse Deus que é Criador dos céus e da terra, se você colocar os teus olhos nele, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai triunfar. Mas você precisa colocar os teus olhos no Senhor. Como é que se faz para colocar os olhos em Deus? Como se faz? Como se faz? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Ele é a expressão exata da glória de Deus. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que procurar ser fiel a Jesus. Isto é colocar os olhos em Deus. Querem ver? Abra sua Bíblia comigo. João. Aleluia. João 14. Versos 5. Aleluia. Olhe para ele, olha para a palavra. Versos 5 diz de João 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais.
Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ver Deus? Você quer olhar para Deus, para você sair dessa enrascada que você entrou? Você quer sair desta situação? Olhe para Jesus. E Jesus, Ele está aqui nesta noite. Jesus está aqui. Quem me vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem põe os olhos em mim, Felipe, põe no Pai. Põe os olhos em Jesus. Põe os teus olhos nele. E você vai vencer todos esses problemas que você tem enfrentado. Você vai vencer todas as dificuldades que você tem passado. Coloque os teus olhos nele. Coloque os teus olhos nele. Eu quero convidar você a curvar a tua cabeça. Feche os teus olhos. O grupo de louvor vai vir para cá. Feche os teus olhos. Não olhe mais para o seu problema, mas olhe para o Deus que te criou. Não olhe mais para o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, mas olhe para o Deus que te criou. Olhe para esse Deus que é o Criador dos céus e da terra. Quando nós, seres humanos, olhamos para o oceano, a gente pensa, como é grande. Mas o nosso Deus, Ele é o Criador de todas essas coisas. Portanto, Ele nesta noite pode mudar a sua história. Portanto, nesta noite Ele pode mudar a sua vida. Portanto, nesta noite Ele pode transformar esses seus problemas e fracassos em soluções. Aleluia. Assim como você está, nós vamos cantar uma canção. E você, fique sentado, não precisa se levantar nesse primeiro momento. Depois eu quero convidar você a vir para o altar, para orar, para buscar a presença de Deus. Eu quero te convidar a fazer isto, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Você tem que derrubar esses problemas hoje. Maior que tudo, maior que os reis, que a natureza e toda a criação, maior que saber e o mundo conhecer, pois tu já eras sem o mundo ser. Maior que os reinos e os tronos seus, que as maravilhas que o mundo jamais viu. Maior que o ouro, saúde e o poder. Não há como comparar teu ser.
Quero convidar você, querido, que tem tirado os teus olhos do Senhor, sair do teu lugar, se consagrar ao Senhor. Eu quero te convidar. Amém. Faça isso. Esposa, se quiserem orar juntos, meu irmão. Mas não coloque mais os teus olhos nos seus problemas. Esse problema é muito maior. Não, ele não é maior do que Deus. Deus é muito maior. Deus, ele é muito maior. Então eu quero convidar você nesta hora a sair do seu lugar e vir e falar: Jesus, eu não quero mais murmurar, eu não quero mais me desesperar, eu não quero mais ficar falando isto ou aquilo, mas eu quero, Senhor, olhar para Ti. Se talvez você nesta noite precise vir ao altar para pedir perdão a Deus, porque você tem colocado os teus olhos nos seus problemas, e tem falado e tem feito muitas coisas que não tem agradado o coração de Deus. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir para orar, para se consagrar e falar: Deus, eu não quero mais viver deste modo, desta maneira, mas eu quero, Senhor, viver uma história diferente. Eu quero viver uma história diferente. Vem para cá e nós vamos estar orando com você. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar pedindo a Deus: Deus, abençoe, Deus, esse querido, essa querida, essa situação que ele e ela estão aí enfrentando. Que o Senhor os ajude. Amém? Então eu quero convidar você a fazer como essas pessoas elas estão fazendo.